Hoje é clima de final, né? Hoje clima de final na Curuzu e outra coisa, acabou a desculpa, né? Acabou aquela desculpinha de que, ah, não, porque o time tava todo quebrado, porque é jogo em cima de jogo, né? Tiveram aí quase 10 dias entre descanso e separação. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? Que essa desculpa, ela pode inclusive nos ajudar. Porque olha só, imagina que se Deus quiser, a gente ganha esse jogo. E aí a desculpa acaba sendo um motor para a gente para frente. Porque aí o que acontece? Os jogadores, né? E é legal que a gente sabe que futebol é muito mental também. Vamos pensar, pô, o que a gente precisava realmente era aqui da Curuzu, era desse clima de Curuzu, né? E vencendo, os jogadores passam a acreditar nisso, muito embora a gente saiba que não é só isso. Não foi só isso, né? Esse desempenho pífio aí em 9 rodadas, mas sim tem muito a questão física, a questão de jogar jogo em cima de jogo, a gente já falou sobre isso. Mas o que é legal é o seguinte, é o me engana que eu gosto e eu aceito, né? Como dizer lá o Cazuza, mentiras sinceras me interessam. Então, se vencer é ótimo. Que aí passa a ser a desculpa que agora a gente está no caldeirão, agora a gente descansou, a Curuzu é nossa casa, e aí se cria aquele clima, né? De mística da Curuzu. Mas só que é o seguinte, galera, esse jogo ele não vai ser fácil. O Criciúma não é um time bobo, né? Criciúma perdeu para o Curitiba dentro de casa, lá em Criciúma, mas não é um time bobo. Eu vi o jogo, eles ficaram em cima. O Curitiba praticamente fez ali uns 3 contra-ataques e fez o gol. Então não é um time bobo, tá? É aquele tipo de time que tá na zona do rebaixamento, mas tá provisoriamente. Depois a gente vai ver aqui rapidamente. Eu fiz o pré-jogo com a escalação e a classificação. Só que como teve mudança no domingo, né? A gente gravou o pré-jogo no domingo de manhã, então teve mudança. Eu vou mostrar para vocês a escalação, né? Com novas notícias de jogadores contundidos e novos resultados. Vou mostrar rapidamente, houve uma pequena modificação. Mas essa classificação do Criciúma na zona de rebaixamento é aquele time provisório. Eles não vão lutar pelo rebaixamento, tá? Então, vamos esperar um jogo difícil, né? Aliás, é muito difícil sair uma goleada na Série B, por exemplo. Série A a gente vê algumas goleadas do Flamengo, do Palmeiras, na Série B é muito difícil ver goleada, então não espere jogo fácil, tá, pessoal? Não espere jogo fácil. O próprio Paysandu que tá, porque o Criciúma tá em crise, o Paysandu também tava, fez 1-0 no Novo Horizontino, quase faz o 2-0 no primeiro tempo, e se não fossem as entregadas dos zagueiros, quase a gente apronta para cima deles, mesmo em crise, né? E mesmo com jogadores contundidos. Então, não vai ser um jogo fácil, como nunca é fácil, né? Mas se Deus quiser, aquele gol, né? A gente tem que rezar para que a gente faça logo o gol naqueles 15 primeiros minutos. Que é o protocolo, né? De um jogo num caldeirão. O time fora de casa se recua, espera aqueles 15 minutos. O time de casa vai para cima com tudo, né? Depois de 15 minutos vai cansar, porque é natural que ninguém consegue ficar pressionando um tempo inteiro. Então é torcer para que logo saia esse gol nos 15 primeiros minutos, para que a gente possa jogar, né, administrando ali, enfim, e depois faça um gol no contra-ataque. É o protocolo ideal para quem joga em casa, né? Mas não vai ser fácil. Vamos, se Deus quiser, aí rumo à vitória, né? Vou chegar cedo lá hoje. Vamos ver rapidamente a classificação e a escalação, atualizar a escalação para vocês. Bem, a classificação ela tá assim, né? E aí, se Deus quiser, a gente ganhando, né? Bora lá para a classificação. Ó. Se Deus quiser, vamos rezar para que a gente teve só um resultado ruim ontem, né? Que foi o resultado do Volta Redonda. O América ainda perdeu um gol na cara, né? Mas olha só, se Deus quiser a gente ganhar, e eu vou botar aqui um placar de 2-0, que não é de tudo absurdo, e o Amazonas também perder, né? Vou até botar um placar mínimo para o Amazonas aqui perder. O Amazonas perder, olha só como é que fica a nossa classificação aí, ó. Se a gente ganhar e o Amazonas perder, a gente não sai. É os únicos 2 jogos que faltam, né? Dessa rodada aqui. Infelizmente o América, o Volta Redonda ganhou, em compensação o Atlético perdeu em casa por um placar até relativamente elástico, isso é bom. Então, é a nossa luta momentânea. Se Deus quiser, a gente vencendo alguns 2, 3 jogos aí, a gente passa a pensar na segunda parte, mas por enquanto, e com esse elenco, é pensar em sair dessa zona do sufoco. Se a gente ganhar hoje, não sai, mas olha só, já começa a dar um up ali, né? E aí depois vai vir 4 jogos, sendo que dos 4 jogos, 3 é em casa. Então, tem tudo aí para se recuperar vencendo, né? Então,
a tabela já começa a dar uma clareada aí pra gente, que se Deus quiser é o que vai acontecer com o poder do Caldeirão, com o poder da nossa torcida. Já falei, eu acho que vai se criar a desculpa que antes era jogo em cima de jogo. Agora, o que é legal é que a desculpa vai servir pra gente, como eu falei pra vocês, mentiras sinceras me interessam. Então, ganhando, se cria aquela mística de que faltava o Caldeirão, é aqui que a gente ganhou, então é aqui que a gente vai fazer história, tá? Vamos dar uma olhada lá agora na escalação, porque a escalação mudou um pouco, né? E por que que mudou aqui a escalação? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, tá aí a escalação. E por que que mudou a escalação? Porque o Edilson, né, que eu havia feito no pré-jogo, ele, claro, sempre é a primeira opção, né, a gente percebe que ele é a primeira opção, ele não foi relacionado, né, não conseguiu recuperar ainda daquela contusão lá contra o Bahia. Então a gente não vai ter o Edilson. Então, provavelmente, a escalação provável do Paysandu fica assim. A gente vai ter, obviamente, o Matheus Nogueira no gol, né? Matheus Nogueira, lugar cativo. Na direita, saindo o Edilson contundido, deve voltar o Brian que não está 100%. Inclusive o Marcelinho treinou também, mas em princípio o Brian. Nosso miolo de zaga deve ser Quintana e Maurício, porque o Novilho está voltando e o Luan jogou também no sacrifício o jogo passado e deu aquela entregada. Na esquerda, né? O PK, que eu acho que apesar dos erros, ele deve manter o PK em vez do Heverson, já que ele gosta de vez em quando fazer ali 3 zagueiros. Na volância, o Martínez voltando, que é o preferido dele, e o André Lima, né? Já o nosso cabeça pensante, infelizmente a gente só tem o Vargas. Lá no ataque, pelo lado direito, o Rossi, rezar para que ele volte à sua forma física. Na esquerda, o Borassi, rezar para que ele seja o Borassi lá de 2024. E no comando de ataque, o Benítez, já que o Nicolas sequer foi relacionado, deve estar sendo aí negociado com o Criciúma. Beleza? Esse é o nosso time. Torcer aí para o nosso Papão trazer essa vitória, que não vai ser fácil, mas se Deus quiser ela vai vir. Não se esqueça, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, porque todo dia a gente tem pré, pós-jogo e dia do jogo aqui para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima.